Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação. Aqui estamos com você para trazer a mensagem espírita, esclarecendo a importância, a necessidade e a profundidade da educação. E rogamos ao nosso Mestre Jesus, nos abençoe, que possamos até o final estarmos envolvidos em vibrações de paz e de amor. E estamos ao vivo, aqui através da Web Rádio Estação da Luz, falando diretamente da cidade do Rio de Janeiro. E, portanto, você pode enviar sua mensagem, sua participação, pode fazer também uma pergunta dentro do nosso tema, que nós teremos o maior prazer em lhe atender. Muito bem, para fazer a sua saudação, já está aqui conosco, dividindo a telinha, o nosso Ronaldo Gomes. Ronaldo, seja bem-vindo. Gratidão, Marcos, Tavares, todos que estão aí nos assistindo. Paz e saúde a todos. Está aí já a Rosane também já nos desejando muita paz. Gratidão. Muito bem. Aliás, já temos aqui também a mensagem do nosso Wilson Hora, que também está sempre participando. Então, a nossa Rosane e o nosso Wilson já enviando aí a sua saudação. Bem, você está lendo aí no rodapé o letreiro do programa e está vendo agora, olha, tema, criança e família. Na verdade, nós iniciamos esse tema na semana passada e hoje nós vamos dar continuidade e ele tem por base uma mensagem do espírito Benedita Fernandes, através do médium Divaldo Franco. Essa mensagem está publicada no livro Terapêutica de Emergência. E também ela depois foi publicada no livro Sublime Sementeira, que reúne textos somente sobre educação. E aí eu e o Ronaldo começamos, então, a conversar na semana passada sobre a questão da criança e da família. E avançamos muito na mensagem. Não, não é verdade. Foram apenas os 3 primeiros parágrafos, né, Ronaldo? Então, nós temos muito que conversar, não é, Ronaldo? Perfeito, Marcos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu creio que é a dúvida de muitos. Aí, muita paz, Wilson, muita paz também, Rosane e todos que estão aí nos assistindo. Que muitas vezes não participam aqui, Marcos, mas estão aí nos assistindo. Mas, assim, Marcos, é uma pergunta. Por que as escolas, instituições educacionais não criam um grande debate com as famílias, trazendo as famílias sobre essa importância dessa parceria, não só nas escolas, como as próprias religiões também, não se cria um debate
e às vezes ficou muito preocupado em levar tão somente a religião, desenvolver nela o aspecto da religião. E quanto eu falo isso porque o Espiritismo tem lá na sua página, nós vamos um dia debater sobre isso, um homem de bem. Quer dizer, desenvolver esse aspecto do homem de bem, né? Um homem de família, etc. Por que essa pergunta? Justamente, dos tempos para cá, eu tenho observado, e você também, a gente conversa um pouco sobre isso, que as famílias não estão muito aí ou muito aquém, raras exceções, em relação ao desenvolvimento moral, caráter, formação humanizada, vamos dizer assim, das crianças e dos adolescentes. Eu falo isso porque nas escolas que eu trabalhei, percebia isso, já falei várias vezes aqui também, o olhar perdido. O que estou fazendo na escola? Para que aprender isso tudo? E os assuntos estão surgindo aí na internet. A gente percebe isso. Para que estudar ou para que discutir certos assuntos se eu posso ganhar dinheiro de outras maneiras? Então, Marcos, por que eu tenho essa pergunta? Porque no parágrafo seguinte aqui da Benedita, ela é bem clara, ela é bem incisiva. Ela diz assim, ó, não nos referimos aqui apenas ao menor carente. Olha que interessante. Não carente. Àqueles que padecem das ásperas com infelizes conjunturas socioeconômicas e que constituem os milhões de vítimas dos processos políticos impiedosos, geradores dos cânceres morais, da ganância, da arbitrariedade e da prepotência a que se submetem os inditosos fomentadores do poder desvairado. Marcos, isso é forte. Para mim, ela foi uma raiz crucial de uma politicagem que se faz justamente desse poder desvairado. Está aí a minha pergunta. Bem, Ronaldo, são diversos fatores, não restam dúvida. A escola que hoje nós conhecemos, ela foi formatada durante o século XIX. Claro que a escola é mais antiga do que o século XIX, mas ela recebeu esse padrão, essa formatação que hoje nós conhecemos, ao longo do século XIX, e principalmente já na sua primeira metade. Então, desde que a escola foi formalizada como sendo um instituto de ensino, onde você tem turmas de alunos, salas de aula, os professores que vão ensinar, que é exatamente isso que nós temos na atualidade, desde essa formatação, a família foi afastada. Ela ficou fora da escola, porque sempre se considerou a família como um núcleo básico da sociedade e meio que intocável. Família é família, escola é escola, órgão público é órgão público, empresa é empresa, indústria é indústria, a loja comercial é a loja comercial. Então, nós sempre vivemos com essas separações, como se essas coisas não interagissem e uma não tivesse nada a ver com a outra. Então, na formatação da escola, nós contratamos os profissionais da educação. Então, é claro que tivemos que criar os cursos para formar os profissionais da educação, os professores. Na sequência, os pedagogos, os orientadores, os supervisores e assim por diante. Tá? Muito bem. Então, a escola passou a ser o ambiente profissional para se ensinar. Ora, boa parte dos pais não são profissionais da educação. Podem ser engenheiros, podem ser sociólogos, químicos, enfermeiros, médicos, etc., mas não são professores. Quem é que entende da educação? Quem é que entende do processo ensino-aprendizagem? O profissional da educação, o professor. O professor e a professora são os que entendem. E a escola automaticamente fechou os portões para a participação da família. Foi um processo, digamos assim, natural. Quem cuida de ensinar
são os professores. Fazem isso na escola. E, portanto, a escola não é para os pais. Os pais não têm que fazer nada na escola, a não ser matricular, cumprindo a lei, pagar a mensalidade, se for escola particular, participar sempre que possível das reuniões de pais, de festividade, a colação de grau, né, na hora que se vai entregar o certificado, o diploma. Então, houve essa separação. E Tem muitos outra pais... observação, me perdoe, Marcos, tem outra observação. Quando não também receber o Bolsa Família, porque se não for na reunião, não recebe o Bolsa Família. Então, é obrigado aí, porque tem o Bolsa Família. Perdão pela intromissão. Também. Não, bem lembrado também, né? Que é a questão do assistencialismo governamental público, que é outro problema que nós temos aí. E então muitos pais começaram também a formatar para si que a formação técnica, profissional, cidadã é feita pela escola. Então, quando eu, pai, eu, mãe, providencio a matrícula do meu filho e da minha filha na escola, já me desincumbi da tarefa. Já está na escola. Eu agora só tenho que acompanhar. Nada mais do que isso. Qualquer problema que acontecer, está indo mal nos estudos, notas baixas, eu tenho que reclamar da escola. Né? Porque o problema está lá na escola. Ou seja, aí o problema não está na família. Mesmo que os pais não atuem direito, mas o problema passou a ser da escola. Com o passar do tempo, esse sistema criou um problema para a escola, né? Porque como família e escola ficaram separados, o que aconteceu? Aí a escola começou a se queixar das novas gerações de alunos. Os alunos hoje em dia estão vindo sem limites, estão entrando na escola deseducados, eles não sabem conviver com os outros, não sabe o que é obedecer uma regra, e vai por aí afora. Tá? E aí, então, o que a escola, com seus profissionais da educação, diz? É falha da família. É um problema na família. E aí, então, a escola se exime de qualquer problema, não, porque aqui na escola, na escola não tem problema. Aqui todo mundo se esforça, todo mundo trabalha, aqui nós temos os melhores profissionais, então o problema é lá fora. Lá fora onde? Família. Então, realmente, você fez uma pergunta, Ronaldo, que é muito importante. Porque nós precisamos ter os pais dentro da escola, para que eles entendam o processo, para que eles também aprendam lá dentro e se preparem para serem pais e fazerem da família o verdadeiro instituto de educação. E os professores conhecendo essas famílias dos seus alunos, as suas realidades sociais, econômicas, históricas, culturais, religiosas e assim por diante. Não é mais possível ficar essa separação total entre escola e família. E aí, os problemas todos que nós estamos vivendo na sociedade atual. Então, Perfeito. A escola precisa chamar a família e a família precisa entender que tem que participar junto com a escola. Por que eu perguntei isso? Agora vem a razão. E na evangelização? Por que também deixamos, muitas vezes, a família de lado, preocupando tão somente com a criança, ou adolescente, ou mocidade? E nós precisamos investir também nesse aspecto moralizador, de formação de caráter, trazer os pais para esse seio. Não tão somente para levar o conhecimento espírita, mas nessa formação de homens de bem. Então, a evangelização como um todo precisa urgentemente trazer a família também. Criar mecanismos, que há vários, nós já citamos aqui, para que eles possam participar. Porque senão a criança ela fica, e o adolescente, totalmente perdidos. Por quê? O exemplo maior que vem dos pais também, não há uma coparticipação. Para que eu vou, o pai Marcos, se você não vai? Por que eu sou obrigado a ir? Mas eu tenho tarefas dentro de casa, eu tenho que ver meu jornal, eu tenho que jogar futebol, eu tenho que arrumar casa, enfim.
que tão somente eu, criança e adolescente? Pois é, Ronaldo. Quando o Espiritismo adentrou o Brasil, em pleno Segundo Império, na metade do século XIX, o Espiritismo adentrou aqui o país, e este é um fato histórico, através da sua elite cultural. E a razão para isso é que a cultura brasileira do Segundo Império, ou Segundo Reinado, ele era uma cultura ligada à cultura francesa. Ora, o Espiritismo surgiu na França em 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Então, as obras de Allan Kardec entraram aqui no Brasil em francês, importadas, trazidas lá da França, e ganharam a tradução para o português devagar, paulatinamente, é aí que os textos começaram a ser traduzidos. E o Brasil daquela época, no final no final do século XIX, era um Brasil de analfabetos. Essa é a grande verdade. Então, os espíritas brasileiros, desse início, logo entenderam o lema fora da caridade não há salvação. E apesar do movimento espírita ter começado na elite, ele logo se debruçou sobre a questão da caridade, da assistência social, né, de atender ao mais necessitado. E também adentrou ao campo da mediunidade. Então, se nós olharmos os grupos espíritas, né, do final do século XIX e de todo o início do século XX, aqui no Brasil, nós vamos ver grupos espíritas voltados para a prática mediúnica e a assistência social. Era basicamente isso. Aí, então, paulatinamente, começou também a entrar na literatura, com a publicação de jornais, de revistas, os livros começam a surgir com as traduções das obras de Kardec para o português, e aí vem as palestras públicas. Mas por que as palestras demoraram para surgir? Por causa da lei vigente aqui do Brasil. Sim, a lei vigente, o Código Civil brasileiro da época, não permitia. Então, foi devagar que começou. Nós vamos ter os grupos de estudo do espiritismo e a evangelização espírita infanto-juvenil pegando força na segunda metade do século XX, a partir principalmente da década de 1960, quando aí isso começa a pegar força. Então, nós podemos dizer que a evangelização espírita infanto-juvenil ela é muito recente. Ela tem uns 50, 60 anos aí, que realmente começou a ser trabalhada nos centros espíritas. E aí a cultura brasileira influenciou a prática do espiritismo aqui no Brasil. Sim. E família. Não, o peso todo foi dado a atender a criança. Depois, o jovem. E agora, graças à expansão da literatura espírita, aos novos entendimentos, às chamadas de atenção que levamos aqui dos espíritos, como esse texto da Benedita Fernandes, nós começamos a entender que temos que trabalhar família. E já que os pais de hoje não foram preparados para serem pais, é também missão do Centro Espírita tentar trazer esses pais e mostrar a eles a importância da evangelização, que é ligar-se ao Evangelho. Ter o Evangelho como um roteiro de vida, colocando em prática os ensinos morais de Jesus. E é claro que isso precisa começar, antes de mais nada, no lar. Porque começando no lar, vai para a sociedade. Então, por que eu, papai, eu, mamãe, eu, vovô, eu, vovó, devo ir no centro espírita no dia da evangelização? Porque no dia da evangelização das crianças e dos jovens, também tem a evangelização dos adultos. Vocês também têm um grupo de pais que vai justamente trabalhar esses temas relevantes sobre família, convivência, relacionamento,
autoeducação, educação das novas gerações, que são os filhos e os netos, e assim por diante, sempre na visão do Espiritismo. Então, aí sim nós teremos uma evangelização que atende os espíritos recém-reencarnados, que estão na infância, na adolescência e na juventude, mas atende os adultos, que já estão plenos, mas que precisam também dessa mensagem. Então, a evangelização da família é da máxima importância e que os centros espíritas precisam urgentemente abraçar. Perfeito, Marcos. Bem lembrado aí. Olha, está chegando aí a Fabiana. Gratidão, Fabiana. O Wilson, Rosane, já falamos também. Marcos, é importante esses assuntos, porque ela aqui ela já começa a fazer essa abordagem de uma maneira muito crucial para nós. Ela diz só, tampouco analisamos a situação dolorosa dos pequeninos sem pais, que são atirados sem maior preocupação às instituições onde se transforma em um número para representações estatísticas. Marcos, isso é forte também. Isso é muito forte. Eu gostaria que você falasse alguma coisa, sabe por quê? Dos pequeninos sem pais, mas não podemos também dizer os pequeninos que têm pais, mas são ausentes, e acaba sendo também sem pais? Com certeza. Ela aqui na mensagem, claro, ela está se referindo à orfandade, né, os que não têm os pais biológicos, mas você colocou bem. Mas tem as crianças órfãs de pais muito vivos e que estão com elas, sim, mas são pais ausentes. Não Você sabe que eu trabalhei em uma instituição que era um orfanato, mas de pais vivos. Você sabe disso. Não vou citar nome, mas você conhece muito bem a instituição pela qual trabalhei lá, coordenando a evangelização. Exato, Ronaldo. Então, é um quadro que nós temos hoje, né? E, nesse caso aí, tá, uma organização espírita atendendo famílias mais pobres, mas nós hoje estamos assistindo famílias que estão muito bem de vida, não há nenhum problema de ordem econômica, financeira, mas em que os pais são ausentes. E a Benedita Fernandes toca nesse assunto aqui na sequência do seu texto, porque é exatamente isso que está acontecendo hoje em dia. É tanta coisa para fazer, é tanta tela digital, é tanto isso, tanto aquilo, que os filhos ficam à margem. Eles acabam ficando à parte. Mas eu não deixo faltar nada para os meus filhos. Sim, mas você está falando apenas do ponto de vista material. Mas e do ponto de vista moral, espiritual, afetivo? Como é que está isso? Então, sim, Ronaldo, sem nenhuma dúvida que nós também temos as crianças órfãs de pais presentes. Não? Perfeito. Porque ela continua aqui, e vão para as instituições, e olha, esse texto é belíssimo. E ela vai aqui, ela aprofunda. Exibidos para inspirar com paixão de uns, enquanto se exaltam outros sobre os rótulos da solidariedade, da filantropia ou da caridade. Marcos, isso é muito profundo. Aí não é falta de dinheiro, né? Quantos vamos lá de nós e doamos, que tem que doar. Ela não está dizendo sobre isso. Ela está dizendo essa aparência e realmente tão pouco está preocupado, de fato, com essa formação, em trabalhar esse afeto, essa falta de afeto com as crianças, esse aspecto da formação do caráter e do aspecto mais formador de uma humanização. E elas vão crescendo na sua carência, na sua deformação psíquica, por que não dizer, com os problemas que estamos vivendo aí, e muitos estão dentro de casa também, sofrendo a mesma situação da ausência dos pais em relação à afetividade, essa ausência de companheirismo, de estar com o outro, de convivência. Essa é a essência da educação, não é, Ronaldo? E realmente, tanto na família quanto nessas instituições, esses abrigos de crianças, muitas vezes falta isso. Não estamos generalizando, não estamos falando que isso acontece em todas as famílias e todas as instituições. Não, nada disso. Que nós temos projetos pedagógicos muito bons nessas instituições,
como temos profissionais extremamente amorosos, assim como temos famílias em que a humanização, a afetividade estão lá presentes constantemente. Mas é fato que nós temos uma parcela muito significativa, tanto dessas instituições quanto desses lares, dessas famílias, em que a humanização, em que o afeto, em que bons exemplos, em que se ter um sentido maior... Opa, desculpem, perdão. Em que, então, ter um sentido maior de vida, isso tem faltado. E aí, como você coloca, nós temos aí jovens de olhares perdidos, que estão vivendo por viver, que não sabem exatamente para onde vão, onde querem chegar, e se deixam levar pela roda gigante, viva, das emoções e das sensações. Mas isso é uma porta aberta perigosíssima, tanto que saiu agora, recentemente, uma pesquisa mostrando que aqui no Brasil o índice de suicídios entre adolescentes vem crescendo assustadoramente. Mas a Benedita Fernandes lembra aqui uma coisa que é muito importante que você ressaltou. Tá, mas o que nos interessa não é só a estatística. Porque muitas vezes tudo isso é tratado apenas nas estatísticas, nos números, nas porcentagens. Mas e daí? Nós precisamos de programas governamentais, educacionais, efetivos. Mas ela, no parágrafo anterior que você leu, lembrou aqui de processos políticos impiedosos. E, historicamente, todos nós sabemos que aqui no Brasil, tá, a politicagem, como você muito bem colocou, Ronaldo, mantém os bolsões de pobreza, mantém essas políticas de benefícios sociais intermináveis e mantém a escola separada, né, do que deveria fazer. Rapidamente, hoje eu estava ouvindo um podcast e um professor universitário, muito conceituado, ele tem livros lançados, ele estava sendo entrevistado, ele disse assim, olha, eu sou professor universitário. Na verdade, eu sempre fui professor universitário, ou seja, eu nunca trabalhei no ensino médio nem no ensino fundamental. Aí, vocês querem saber qual é o meu tempo, o tempo que eu tenho, o tempo livre que eu tenho para ler, para estudar, e, de fato, eu preciso ter esse tempo. Sabe qual é esse tempo? A carga de coisas a fazer, de exigências a cumprir é tão grande, mesmo no ensino universitário, que eu consegui formar o hábito de ler andando. Quando eu vou passear com o meu cachorro, ou quando eu saio do estacionamento e estou andando lá para o prédio da universidade, até chegar lá, eu fico lendo. É o único tempo que eu tenho para ler. Porque é tanta coisa que você tem que preencher, é tanta reunião, é tanta exigência, é tanto currículo que você tem que seguir, é tanto conteúdo que você tem que dar, né? Que realmente é um problema seríssimo. A carga sobre os nossos ombros está enorme. E aí você precisa trabalhar a humanização, precisa trabalhar a afetividade, precisa trabalhar valores humanos. Claro que precisa, mas sem dúvida, porque todos nós estamos sofrendo, inclusive no meio universitário. Mas cadê o tempo para fazer isso? Cadê o suporte para podermos fazer isso? Então, esse depoimento foi muito importante para mostrar o que é que está acontecendo e como que nós desviamos a educação daquilo que, de fato, ela deveria fazer. Não é, Ronaldo? Perfeito, Marco. E olha, esse texto é formidável. Pena que nós já estamos no segundo programa e vamos continuar com ele. Qual é o ano mesmo desse livro, Marco? Você tem ele aí? O Terapêutica de Emergência foi lançado no ano de 1980, foi década de 1980. Olha só. Quando saiu a primeira edição. Muito atual, é muito atual. Que ela diz assim, ó, nesse parágrafo agora: detemo-nos a examinar o problema. Perdão, peraí, só um instantinho. Detemos a examinar o problema da criança no contexto da família moderna, quando os sentimentos do amor e do dever se fazem substituídos pelas fórmulas
simplistas e pelas ações fáceis, mercantilizadas de assistência moral e educacional. Marcos, nós estamos falando de uma época aqui que a tecnologia não é como a de hoje, não. Hein? Uhum. Olha que interessante, que hoje tudo a culpa é da tecnologia, porque é o celular, que corrobora em muitos aspectos, mas não é a culpa, não é dele. Ela está tocando num assunto aqui formidável, que é o de hoje também. Quando os sentimentos de amor, do amor e do dever se fazem substituídos pelas fórmulas simplistas e pelas ações fáceis, mercantilizadas de assistência moral e educacional. Isso é muito forte, Marcos. Muito, sem dúvida, Ronaldo. Sem nenhuma dúvida. Não? Então, o que ela está falando? Está falando da família moderna, a família de hoje, que veio se estabelecendo ao longo das últimas décadas, né? E que nós temos substituído tanto o amor, que devemos ter um pelos outros, e principalmente com os nossos filhos, e estamos substituindo também os nossos deveres, nossas responsabilidades educacionais com essa nova geração de espíritos reencarnados. E estamos, então, substituindo o amor e o dever pelas fórmulas simplistas. Aí você é chamado na escola. Olha, seu filho, sabe, parece, está apresentando... Opa! Fazer exames. Vamos para o médico, neurologista, psicólogo. Tá aí, vamos ver qual é o transtorno que ele tem. Qual é o remédio para dar. É o que ela coloca aqui, mas isso é solução simplista. É simples. Ele está apresentando carência. Vamos passear no shopping, pagar para ele brinquedos, sorvete, brincadeiras. Pronto, viu? Acabou o problema. Mas acabou nada, porque voltou para casa e essa substituição simplista vai continuar. Não, mas eu comprei o videogame moderno, dei um celular novo para ele, aumentei a velocidade da internet em casa para ele não ter problema. Tá? E, se for o caso, eu contrato o Ronaldo como professor particular para ele. Não tem problema, é meu filho. O meu filho, tudo. Mas você não está dando a sua presença amiga, né? O bate-papo, o diálogo, a participação nas brincadeiras e assim por diante. Então, a Benedita Fernandes está nos chamando a atenção. Cuidado! Você está fazendo a substituição do amor e dos deveres educacionais por essas fórmulas simplistas exteriores e que maqueiam o problema todo que está se apresentando e que está se avolumando, se aprofundando. Quando, na verdade, talvez ele só precise que você sente com ele. Abrace, brinque, mostre a sua presença e que você está ali para aprender com ele, para caminhar com ele também. Então, amor e dever, né, o dever paterno, materno, não podem ser substituídos por essas coisas simples. E com a educação dos limites, Marcos, a educação do diálogo, porque fazer só a vontade é importante, tudo isso que você falou e corroboro, mas está faltando esse limite, que o dever do limite, Sim. Os direitos também, deveres e direitos, o diálogo, que às vezes não há. Então, é simplesmente fazer à vontade, porque é mais simplista. Fiz à vontade, estou resolvendo o problema naquele momento. Não estou resolvendo no momento de futuro, médio, curto, médio e longo prazo, que eu terei problemas severos em não fazer a educação dos limites, do diálogo, das consequências. Precisamos rever muitos aspectos, e aí entra a evangelização, de trazer aos pais a casa espírita, levando também estes conhecimentos esquecidos. Trazer aos pais essa responsabilidade em que a casa espírita e a evangelização não está ali só para levar a eles o conhecimento espírita, mas sim a luz do espiritismo,
com as mensagens que nós temos, à luz do que Jesus nos ensinou, que Jesus veio tão somente fazer isso. Ele não falou para seguir esse ou aquele, ele falou amai-vos. Quando ele falou esse amai-vos, é justamente nesse aspecto de tentarmos nos entendermos, compreendermos, nos dialogarmos, nos respeitarmos, sabermos do espaço de convivência e das consequências do que eu fizer e o outro fizer também comigo. Então, porque estamos interligados. Isso é tudo, é pouco ainda do que Jesus veio trazer. Esse conhecimento do nosso desenvolvimento como ser humano. Moralizador, sim, porque ele fez isso, mas com exemplos que ele deixou. O tempo todo falando sobre o amor e o tempo todo dizendo: vá, tua fé te salvou, você que se salvou, você se esforçou para tal merecimento. Mas eu tenho esforçado no meu dia a dia, quando vejo uma guerra, porque a guerra, nós falamos tanto da paz, mas essa paz ela começa interiormente, dentro de cada um de nós. O que eu tenho contribuído dentro da minha família para isso? Como avô, como pai, como tio, como você disse, como evangelizador. Perdendo, às vezes, as oportunidades que nós temos de dar àquele os subsídios, ferramentas propícias que eles estão carentes, como eu também estou carente, se colocando no lugar dele. Por que eu falo isso, Marcos? Eu já falei em muitas palestras. É muito fácil ajudarmos aqueles que estão numa casa espírita ou estão na rua. Eu fico com pena, porque eu não sei quem é ele. Mas o de casa, eu fico escorraçando eles. É um vagabundo, não quer nada, é uma vagabunda. Mas aquele ali é fácil, porque eu não conheço. Aí eu ajudo. Então, a caridade maior começa conosco mesmo, dentro do próprio lar, dentro do seio da família. E quando nós falamos no seio da família, falamos na família universal. E a casa espírita, como uma instituição escolar, é uma grande família. Então, não há como nós separarmos a uma instituição, ou uma instituição religiosa ou educacional, da família. Esse texto ela traz isso, criança e família. E muitas vezes, repetimos aqui, Marcos já falou e eu também, nós nos esquecemos que nós fomos crianças, adolescentes. E temos hoje a oportunidade de doarmos-nos o que hoje nós sabemos, repararmos-nos uns com os outros nesse processo educacional. Pois é, Ronaldo. Então, nós temos que pensar também que, à luz do Espiritismo, nós compreendemos que a formação da família ela vem de longe, porque os laços que nos unem, eles são construídos ao longo das encarnações. Então, quando estamos aqui na Terra, hoje, numa determinada família, e vamos fazendo laços com outras pessoas, e aí vamos nos unir com alguém para formar a nossa própria família, né? O nosso próprio lar. Nada disso é fortuito, nada disso é por acaso. Não. É porque nós já estamos vindo de outras existências e estamos nos reencontrando aqui, mas, obviamente, agora em novas posições, em novas circunstâncias, com uma nova personalidade. Mas nós não somos a personalidade, nós somos a individualidade imortal. Então, nós não podemos esquecer da pluralidade das existências, da reencarnação. Então, os nossos filhos não são espíritos desconhecidos. E para eles, os pais, não são espíritos desconhecidos. Nós estamos vindo juntos. Agora, não sabemos, ali na infância, quem é o nosso filho. Porque nós temos o esquecimento do passado, que é bênção divina. Porque com esse esquecimento do passado e a existência do período infantil, nós amamos. Mas não sabemos se é inimigo ou se é amigo, se os laços são de amor ou podem ser de ódio, e assim por diante.
Mas o espírito vem assumir um novo corpo com a nova personalidade e bebê, criança, nós amamos esse espírito. Mas o amor, e você colocou bem, o amor dá limites. O amor corrige más tendências. O amor possibilita o desenvolvimento das virtudes. O amor tem que trabalhar a formação do caráter, a preparação para a vida. Então, não basta amar, né? Como se fosse um encantamento. E aí você fica deixando que seu filho faça tudo. Não, não pode. Sem limites, sem assumir consequências do que faz, sem entender os deveres e os direitos, as responsabilidades, vai se transformar no quê com o passar do tempo? Porque o espírito, com as suas tendências morais, na medida em que o corpo cresce, ele vai se apresentando cada vez mais como de fato ele é. O que ele está trazendo das suas tendências do passado. Se você descurou da educação moral dele na infância, começa a ficar difícil corrigir suas más tendências e levá-lo para o caminho do bem, da cooperação, do pensar nos outros, da honestidade e assim por diante. Então, nós espíritas temos um compromisso gravíssimo em relação à educação, porque nós espíritas conhecemos toda essa realidade e sabemos que o Evangelho, com os ensinos morais de Jesus, é o roteiro de luz para a humanidade. Então, no Centro Espírita, na tarefa de evangelização, é urgente chamarmos os pais, mostrar para eles o que deve ser feito na família, para que a família, como célula básica da sociedade, possa, com o tempo, transformar essa sociedade para melhor, do ponto de vista moral e espiritual. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração na hora de organizarmos a evangelização espírita, cujos fundamentos pedagógicos estão no Espiritismo, em todos os seus princípios básicos, isso não pode ser esquecido. E nós estamos vendo tantos problemas na sociedade humana, que, aliás, nem precisamos citá-los aqui, que nós estamos vendo a urgência desse trabalho. E que não podemos deixar que mais uma geração passe, que outra geração venha e passe, porque a tendência é de agravamento. Mas aí, Ronaldo, eu já sei o que é que estão pensando. Mas nós não somos abandonados por Deus. Claro que não. Mas isso aí nós não temos nenhuma dúvida. Mas os espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, são muito claros hoje. O espírito não pode retrogradar, ele não pode recuar na sua evolução, mas pode estacionar por muito e muito tempo. E se o espírito estaciona, e um grupo de espíritos estaciona, isso significa estacionamento do próprio progresso durante muito tempo. E temos exemplo disso, mas é claro que temos. No mundo ocidental, basta olhar para a Idade Média, onde ficamos séculos estacionados, sem crescer, né? Sem sair do misticismo e de um monte de coisas que muito prejudicou a evolução da própria humanidade terrena. Não esqueçamos, portanto, das lições do próprio Espiritismo ao atuarmos na evangelização no Centro Espírita. E aí vem a pergunta, Marcos, 364 do Livro dos Espíritos, para que possamos compreender o que há em nós. Olha só a pergunta. É o mesmo Espírito que dá ao homem as qualidades morais e as dá inteligência? Que a pessoa pode ficar em dúvida. Não é possível. Eu fiz isso, fiz aquilo, a pessoa mudou do nada. Mas é o mesmo Espírito que dá ao homem essas qualidades morais e dá inteligência? Responde os Espíritos. Seguramente que é o mesmo. E na razão do grau a que tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos. Eu estou
levando essa pergunta à questão, porque você falou aí do espírito, que a gente não sabe quem vem, aquela criança. Meu Deus do céu, é bonitinho, olha, é inteligente, como ele está dizendo. Mas e a moral? E aí entra a questão 365. Porque os homens mais inteligentes, que revelam o espírito superior, neles encarnados, perdão, porque os homens mais inteligentes, que revelam o espírito superior neles encarnados, são, às vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos. Olha a resposta dos espíritos. É que o espírito encarnado não é bastante puro, e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente, insensível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, no outro, em moralidade. Daí a importância da criança e a família, as instituições, e principalmente a instituição na evangelização, no caso nosso, o Espiritismo, dessa importância do senso moral. Porque a criança, Marcos, nós já passamos por cada coisa com crianças, que você vê perguntas inteligentíssimas. Mas que. Aí, ó, nossos filhos são espíritos aí, ó. Um excelente livro, realmente, para o estudo. Para que possamos compreender que o que está ali, esse espírito, já traz uma bagagem intelectual muito grande. Moralmente, poucos trazem, mas a grande maioria, intelectualmente, é muito avançada. Então, a gente acha, então vamos desenvolver neles todo esse desenvolvimento intelectual, colocar, Marcos, em belíssimas escolas, que é para eles, ok, tranquilo, mas e o senso moral, como ele está dizendo aqui? Esse desenvolvimento, essa preocupação com o caráter, com o homem de bem, em que Jesus trouxe para nós, como Nicodemos, um homem ali, representando ali a inteligência das ciências. E Jesus só falou que é preciso nascer de novo. Aí ele ficou, mas peraí, ficou tonto. Não estou entendendo. Ué, tu és mestre em Israel, não saber dessas coisas? Marcos, isso é profundo. Para que possamos compreender a importância da família na sua educação primeira, do senso moral. O cognitivo, é claro, levar à escola, à faculdade, mas esse aspecto de uma educação moralizadora que está esquecida. E vou te falar mais, humanamente esquecida. E lembrando que, através do Espiritismo, essa educação moralizadora, ela é, ao mesmo tempo, libertadora da consciência, porque o Espiritismo trabalha a fé com a razão, sem nenhum tipo de misticismo, nenhum tipo de dogma, nada disso. E que leva, então, esse espírito que está na infância a pensar, a conseguir discernir, e aí ele vai utilizar a inteligência, entre o bem e o mal. O que faz bem para ele, mas e o que não faz bem para ele, o que faz bem para a coletividade e o que faz mal para essa coletividade. Porque ele é um ser social, ele vive com os outros. Ninguém vive, de fato, isolado. Então, essa educação, sim, ela é prioridade da família. Não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Mas quando nós falamos que é prioridade da família, nós não falamos que é exclusividade da família. É aqui onde se faz confusão. Quando se diz, não, a educação moral pertence à família. Não exclusivamente. É uma prioridade da família, mas pertence também à escola, também é papel dos professores, que, aliás, não podem esquecer que eles não são só professores. Quantos não são também pais? Avós? Como é que você está na escola e esquece
disso. Perfeito. Ou quando você está na família, né, você esquece que é professor. Mas como? Não pode. Na verdade, não é, Ronaldo? Nós não temos como separar o desenvolvimento cognitivo, né, o intelectual, do saber, da inteligência, do desenvolvimento do senso moral. Não tem como fazer esse tipo de separação, porque nós temos que trabalhar a ética, nós temos que trabalhar as responsabilidades, os deveres, e tem que fazer pensar. Então, para fazer pensar, você usa a inteligência, mas usa a inteligência para que ele possa compreender as questões de ordem moral. Está tudo interligado, não tem como ficar separado. A família faz a educação moral, a escola faz a educação intelectual. Não existe isso. Mas nós temos forçado essa situação. E por estarmos forçando essa situação, é que estamos assistindo tantos problemas e vendo toda uma juventude que está atropelando, passando por cima, ou que está se suicidando, está se drogando, ou que nem lá no Laos, que nós tivemos aí a notícia, né, a balada lá, em que a bebida alcoólica foi adulterada com produto químico, e vários jovens foram hospitalizados e vários morreram. Mas jovens que estão embaladas, loucas, pelo mundo afora, fazendo turismo, mas só para esses locais. Então, nós temos que tomar cuidado com tudo isso. Mas são jovens que não tiveram nenhum outro tipo de orientação. Estão vivendo as emoções, aqui e agora. Nada mais do que isso. Quem falhou? Todos nós falhamos. Individualmente, coletivamente, a nível de família, a nível de escola, a nível de políticas públicas e assim por diante. Então, nós precisamos urgentemente trabalhar realmente a educação moral como ela é apresentada pela doutrina espírita. É isso, Marcos. Vamos continuar semana que vem. O Zeni está aí também falando conosco. Fabiana, Wilson, Rosane, muita paz a todos pelo carinho. E é isso. Que Jesus nos abençoe. Marcos, gratidão. Semana que vem promete. Vamos dar continuidade. Vamos sim, porque a nossa querida Benedita Fernandes, através do Divaldo Franco, ainda vai nos falar muitas coisas nesta mensagem Criança e Família. Então, semana que vem, nós vamos dar continuidade a esse nosso bate-papo, a essas nossas colocações, sempre à luz da doutrina espírita. E queremos aqui já deixar também o nosso agradecimento, a nossa gratidão ao nosso querido Divaldo Franco, que nesse momento está hospitalizado, tratando aí da sua saúde e que serviu de canal para que a Benedita Fernandes pudesse trazer este belíssimo texto educacional. Então, não esqueça, você que está aí nos acompanhando, Espiritismo e Educação vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, ao vivo, pela Web Rádio Estação da Luz. Se você não puder nos acompanhar aqui ao vivo, não fique triste. O vídeo do programa fica disponibilizado no YouTube, no canal da própria Web Rádio Estação da Luz. Então, lá no YouTube, você vai colocar Estação da Luz Tavares e vai aparecer a Web Rádio e você poderá assistir o nosso programa e toda a programação da Web Rádio a qualquer dia, em qualquer horário. Que Jesus abençoe a todos nós, paz em todos os corações. Até o próximo Espiritismo e Educação, semana que vem. Grande abraço. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.